Eu cumprimento a todos meus amados irmãos, a todos com a paz do Senhor, a todos um bom domingo. Queridos, já fiz um vídeo aí falando sobre leitura diária que eu estou estudando. Eu terminei o livro de Levítico, estudei o livro de Gênesis, sobre a criação do homem e da mulher, e a criação dos animais, da terra, e também a história de José, outras histórias de Gênesis. E também o livro de Êxodo, que fala sobre a saída do povo do Egito. O livro de Levítico, que fala sobre o tabernáculo. E agora, hoje, a abertura do livro de Números, que vai falar sobre a numeração das tribos. Eu li o primeiro capítulo aqui, para dar abertura aqui para vocês. Eu li um pouco aqui. E é muito bom a palavra de Deus, né, em nossas vidas, o alimento espiritual. Então aqui está falando sobre a numeração das tribos de Benjamim e de Judá. E nós vemos aqui a classificação das tribos. Vou ler aqui para vocês aqui. Aqui, ó. Esses, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco: de Ruben, filho de Elisié, filho de Sebrion, de Simeão, Semuel, filho de Zarbardiel, de Judá. Nasceu, tem várias tribos aqui, não dá para falar tudo. Então, nós vemos que a tribo de Benjamim e de Judá. Nós vemos que Jesus foi da tribo de Judá, a linhagem de Judá. Então, nós vemos aqui que Deus falou com o povo, que é o povo de Israel, que é da tribo norte, para obedecer a palavra de Deus. E nós vemos aqui também sobre os levitas. Os levitas não são contados. Aqui está falando, ó. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Portanto, o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: somente contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma dentre eles os filhos de Israel. Nós vemos que era levita. O levita é aquele que fazia parte do tabernáculo, que levava a arca da aliança. Era ele, só eles que eram responsáveis para levar a arca da aliança. Nós vemos que alguns falam que a palavra levita é adoração, é louvor, mas aqui na Bíblia está falando em levita em outro sentido. Levita é aqueles que trabalhavam no tabernáculo, que trabalhavam na parte da arca da aliança, no lugar santíssimo. Então, nós vemos que só os levitas que podiam carregar a arca da aliança. Então, amados queridos irmãos, eu só dei aqui uma introdução no livro de Números. Estudei um pouquinho aqui o primeiro capítulo. E amanhã nós vamos continuar no capítulo 2, que vai falar sobre a ordem das tribos no acampamento. Antes nós falamos nesse assunto aqui, está falando que a classificação das tribos que faziam um trabalho ali no acampamento entre eles, a guerra, né? Nós vemos que aqui fala que só 20 anos para cima que podiam sair para a guerra. Então naquele tempo era alistado, né, para fazer aquele trabalho da guerra. Nós vemos aqui, amados queridos irmãos, que é um livro que vai continuar falando sobre o livro que nós estamos estudando antes, né? Que é sobre o tabernáculo. E aqui, ó, vai falar sobre a ordem das tribos e um acampamento. No capítulo 2 de Números. No capítulo 3, que eu vou ler amanhã, o 2, o 3 e o 4 e o 5. O 3 vai falar sobre a função dos levitas. No capítulo 4, vai falar os deveres dos levitas. E no capítulo 5, a pureza do acampamento. Então, amados queridos irmãos, nós sabemos que aqui é a continuação do livro de Levítico. Nós estamos falando sobre o livro de Levítico, sobre o tabernáculo. Nós falamos sobre Moisés e Arão. Nós vemos que Moisés, Deus falou com ele no livro Levítico. Deus mostrou para ele como seria o tabernáculo, a sua altura, a sua medida, a sua largura,
nós vemos que Deus falou com ele como que seria o tabernáculo. Então Deus usou Bezalel e Aholiabe para trabalhar junto ali no tabernáculo, na parte do ouro, da prata. Nós vemos que trabalhou também na arte, também no artesanato dentro do tabernáculo. Eles foram usados através do Espírito Santo, Bezalel e Aholiabe. Nós vemos também que, fazer uma revisão do livro de Levítico. Então, amados irmãos, nós vemos que Moisés, ele foi usado por Deus ali como profeta, para exortar o povo de Israel. E nós vemos, amados irmãos, que agora no livro de Números vai falar sobre a numeração, a classificação das tribos. Então existia a tribo Benjamim e a tribo Judá. Nós vemos que a tribo Benjamim é da região norte. E da tribo de Judá é do reino sul. Então, nós vamos estudar aqui que havia conflitos, né, entre as duas tribos, né, a tribo Benjamim e a tribo de Judá. Então, no decorrer do estudo aqui, nós vamos falar sobre isso. Nós vemos que os levitas, eles faziam a parte ali do tabernáculo, o negócio estava falando no início do vídeo, que eles trabalhavam ali para olhar a Arca da Aliança. Nós vemos que a Arca da Aliança era o lugar santíssimo. Então, nós vemos que só eles que podiam carregar essa Arca da Aliança para poder deslocar para outro lugar. Então, amados queridos irmãos, eu quero que os irmãos aí compartilhem, deixa aí, faça seu comentário, para que eu possa responder aos irmãos. Amém? Irmãos, desde dia 3 de março que eu estou estudando a Bíblia. E hoje é 31 de agosto de 2025. Então, eu só dei uma introdutória aqui do livro de Números. Mas é a partir de amanhã que nós vamos estudar o livro de Números. E nós vemos, amados queridos irmãos, que o livro de Números, ele tem um propósito. Aqui fala, ó. O versículo-chave, quer dizer, o panorama, né? Fala sobre o vento, deserto da região da Sinai, bem como as terras do sul e as leste da Canaã. Então nós vemos que havia conflitos entre as duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então, nós vemos que Jesus, ele foi da tribo de Judá. A Bíblia diz lá em Mateus que ele veio como rei. Ele veio numa manjedoura, ele nasceu. Nós vemos que Maria concebeu Jesus através do Espírito Santo. Nós vemos que Deus gerou Jesus. Então, ela concebeu a Jesus como virgem. Nós vemos que José não coabitou com Maria. Então, Jesus ali veio como Salvador no livro de Mateus. Depois dele ter nascido, a Bíblia diz que, em Lucas, que ele nasceu crescia com sabedoria. Como menino, crescia com sabedoria e entendimento. E nós vemos, amados queridos irmãos, que através dos 12 anos, ele já começava a ensinar ali para os doutores. Então, Jesus, ele veio como rei no livro de Mateus. Nós vamos estudar agora, nós estamos estudando o livro de Números. Nós estudamos no livro do Antigo Testamento. Então nós sabemos que o livro são 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo. Então, nós vemos aqui que Números vai ser 36 livros. O Deuteronômio, que nós vamos estudar, que é o último livro do Pentateuco, do Antigo Testamento, que é o livro das leis, será 34 livros. Depois vai vir um livro de Josué, que vai falar sobre a terra prometida. Então, amados queridos irmãos, nós vamos estudar etapa por etapa. Nós estudamos o livro de Gênesis, que fala sobre a criação. Que Deus criou primeiramente o homem, né? Formou o homem do pó da terra. A Bíblia diz que soprou em suas narinas o fôlego da vida.
E nós vemos que ali o homem não tinha vida, era um boneco. E Deus soprou no primeiro homem, que é Adão, soprou nas suas narinas e fez nele alma vivente. Então Deus trouxe a vida para o homem. Aí Deus criou primeiramente o homem, depois criou a mulher, a Eva. Nós vemos que a Bíblia diz lá também que Deus formou primeiramente o homem, depois a mulher. Então nós vemos que Deus fez a cirurgia em Adão, tirou uma das suas costelas e formou a mulher. E nós vemos, amados queridos irmãos, que o casamento ele é abençoado por Deus. Então Deus formou primeiramente o homem, depois a mulher. Então nós vemos que a Bíblia diz lá que do pó o homem veio e do pó o homem voltará. Então Deus fez o homem do pó para dar vida. Então capítulo 1 nós vemos lá, né? Sobre a criação, que Deus primeiramente fez os céus e a terra. Antes de existir o mundo, Deus já existia. Então, no capítulo de Gênesis nós falamos sobre isso. E Êxodo, nós falamos sobre a saída do povo do Egito. E no livro de Levítico nós falamos sobre a construção do tabernáculo, né? O sacerdote, sumo sacerdote. Então, amados queridos irmãos, aí nós vemos que aí foi cumprido a lei, né? Nós vemos que o que é Pentateuco, são os 5 livros no Antigo Testamento, que é Gênesis, Levítico, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então são os 5 livros do Antigo Testamento. Então nós vamos agora para o 4º livro do Antigo Testamento, que é Números. Aí depois do Número será Deuteronômio, que são os 5 livros da lei. Então eu quero que os irmãos compartilhem, tá bom? Amanhã nós vamos continuar a estudar o livro de Números. Deus abençoe a todos.